E aí, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Parabólica. Eu sou o Pedro Renó, professor aqui do Parabólica. Hoje é dia de aula de História do Brasil. Ontem nós tivemos História Geral, falando ali do Reino do Congo. Hoje é História do Brasil. Então já se inscreve no canal se ainda não for inscrito e curte esse vídeo já no começo, porque ajuda demais o canal a crescer. Nós temos vídeos aqui de História Geral, História do Brasil, História da Arte, Filosofia, Sociologia, conteúdo completo para os vestibulares e o Enem. Todo dia tem vídeo aqui, tá? Todo dia. Às vezes passa um ou outro, mas todo dia tem vídeo, certo? Gente, o último recado, nossa vaquinha também para compra de um novo equipamento de áudio está aqui na descrição. Estamos precisando de um novo equipamento de áudio e eu vou deixar também o vídeo explicando o porquê que a gente precisa. Então quem puder, quem tiver condições de ajudar, nunca se sintam obrigados, eu agradeço de coração. Vamos fazer uma questão então que pode ter uma pegadinha importante aí. Segunda fase da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, cobrada agora em 2019. Se você fez aí a prova, deixa aí nos comentários. Inclusive, eu quero mostrar para vocês como que a gente não pode cair em pegadinhas, a gente tem que analisar muito bem, tá? Então vocês já estão vendo aí na tela, vou ler aqui. Sobre as atividades econômicas e a mão de obra na América Portuguesa entre os séculos 16 e 17, é correto afirmar que a produção... Sobre as atividades econômicas do 16 e do 17 no Brasil, é correto afirmar que a produção aqui foi o quê? Direta, hein? Mas cuidado com essa questão. A. Era voltada exclusivamente para o mercado externo, restrita ao cultivo em plantations. Plantation seria latifúndio, monocultura e mão de obra escrava, certo? Esses três pilares formam plantation, latifúndio, né? Grandes proporções de terra, monocultura, uma cultura só e mão de obra escrava. E a mão de obra era exclusivamente de indígenas e africanos escravizados. B. Era voltada para além do mercado externo, com diversas culturas ligadas ao mercado interno, e a mão de obra era majoritariamente de escravizados, mas com a presença de trabalhadores livres. C. Era voltada exclusivamente para o mercado interno, através do cultivo de itens de subsistência, e a mão de obra era exclusivamente de indígenas e africanos escravizados, certo? D. Não se resumia ao mercado externo, com diversas culturas voltadas ao mercado interno, e a mão de obra era exclusivamente de indígenas e africanos escravizados. Essa é aquela questão que você tem que pegar detalhe por detalhe e indo por eliminação. E a E diz, era voltada exclusivamente para o mercado externo, restrita ao cultivo em plantations, e a mão de obra era majoritariamente de escravizados, mas com a presença de trabalhadores livres. Para pensar, tem cada detalhe aqui, pode pegar numa pegadinha. E vamos lá então. Para pensar, alternativa, olha só. B de bola, tem gente que pode até se estranhar. Era voltada para além do mercado externo. Significa que não tinha só o mercado externo, com diversas culturas ligadas ao mercado interno, como por exemplo, vamos pensar aqui na pecuária, era ligado ao mercado interno, principalmente ali no século XVI, lembra do século XVI e XVII, a pecuária fica mais externa no século XVIII, a questão quer saber do XVI e do XVII, a pecuária auxiliava a cana-de-açúcar, as próprias drogas do sertão, além de ter para o mercado externo, também você tinha mercado interno, e você tinha inclusive outros gêneros também que eram comercializados aqui dentro, como por exemplo a cachaça, certo? Olha só, e a mão de obra era majoritariamente de escravizados. Majoritariamente não significa que é de exclusivamente de escravizados, mas com a presença de trabalhadores livres. Quer dizer que tinha maioria de escravizados, mas tinham trabalhadores livres também, como por exemplo o pessoal da pecuária no sertão do Nordeste, eram homens livres, os vaqueiros ou os sertanejos, certo? Onde vocês têm que tomar cuidado com essa questão? Quando você vai falar de exclusivamente, é muito forte. Então você tem que pensar se de fato é exclusivo. Ó, a A fala que era voltada exclusivamente para o mercado externo. A gente sabe que não era exclusivamente o mercado externo, não era só. A C diz que é exclusivamente para o mercado interno. Não era. A maioria era externo, mas não era exclusivo. A D diz, não se resumia ao mercado externo, com diversas culturas voltadas ao mercado interno, e a mão de obra era
exclusivamente de indígenas e africanos escravizados. Não, é muito forte, generaliza, não era só a maioria, mas majoritariamente é diferente de exclusivamente, certo? E a D diz, era voltada exclusivamente para o mercado externo, restrita ao cultivo de plantations, e a mão de obra era majoritariamente de escravizados, mas com a presença de trabalhadores livres. Esse exclusivamente ferra tudo aqui, né? Então vocês entenderam? Tomem cuidado para não generalizar em história. Nesse caso, história do Brasil, mas em história como um todo, certo? Gente, espero que vocês tenham acertado essa questão. Eu vou trazer mais questões diversas, de diversos vestibulares aqui para vocês, que eu acho interessante a gente trabalhar, certo? Eu vou ficando por aqui. Amo vocês, grande beijo. Fui!